Vamos conversar aqui com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Juliano, bom dia. Juliano, você me escuta? Escuto, Paulo. Um prazer estar com vocês. Bom dia, Juliano. Do Faixa Livre. Bom dia. Muito obrigado por você nos atender mais uma vez num momento tão grave da vida política nacional, não é? Juliano Medeiros é presidente nacional do PSOL e nós vamos conversar aqui principalmente sobre esse segundo ano do governo Bolsonaro que se inicia. Como é que você está vendo essa situação? Hoje aqui eu chamei a atenção na nossa principal manchete do seguinte, Juliano, parece que esse apoio da alta cúpula do Exército ao governo Bolsonaro, que existe desde a campanha eleitoral, é só olhar lá os elogios do Bolsonaro ao Eduardo Vilas Boas, o ex-comandante do Exército da Dilma e do Temer, e que, segundo o próprio Bolsonaro, teve um papel fundamental na sua vitória eleitoral de 2018. E agora, com a confirmação aí do general Braga Neto para a Casa Civil, parece que esse apoio não só se consolida, mas está mais claro do que nunca que um dos respaldos principais do Bolsonaro é com essa alta cúpula do Exército. Eu queria que você fizesse a sua avaliação a respeito de como é que você vê esse segundo ano que se inicia do governo Bolsonaro. Olha, Paulo, o primeiro ano ele foi marcado por uma situação muito particular. O governo não tinha força suficiente para levar adiante um projeto de restrição das liberdades democráticas, de fechamento do regime político, que é o que o Jair Bolsonaro gostaria de fazer, mas ao mesmo tempo também não era tão fraco a ponto de não conseguir aprovar as reformas econômicas que o mercado exigia. Então, para isso, teve o apoio da centro-direita, do Rodrigo Maia, de outros atores aí de velha história já na política brasileira, né? Então, uma situação sui generis, não tem força, tem só 30% de apoio, o governo mais mal avaliado no primeiro ano de mandato desde Collor de Mello. Então, não tem a força suficiente para poder fazer aquilo que é o projeto completo da extrema-direita que está no poder, mas também não é tão fraco a ponto de não conseguir avançar a agenda econômica, a retirada de direitos, as privatizações, que é um programa muito, muito agressivo, né? Evidentemente, é um programa ainda mais agressivo se você levar em conta o que significa o impacto dos ataques ao meio ambiente, as liberdades democráticas, as liberdades civis, ao ambiente que vai se criando no país, né, de violência, de intolerância, de ódio, de preconceito. Mas, do ponto de vista imediato, o governo tinha uma agenda, que era uma agenda de, ao mesmo tempo, ampliação do Estado Penal, ao mesmo tempo, retirada de direitos, privatizações e restrições das liberdades democráticas. No primeiro ano, essa agenda avançou apenas parcialmente. E, para poder avançar, teve que contar com o apoio da centro-direita, dos partidos tradicionais do Centrão, que estavam na base do governo Temer. No segundo ano, vamos ver aí qual é a agenda do Bolsonaro, o que está anunciado para esse primeiro semestre: é a reforma administrativa, a reforma tributária e uma série de outras medidas econômicas. E por que o governo escolhe essas medidas econômicas como prioridade? Porque são as medidas que ele sabe que vai ter o apoio do Centrão, da centro-direita, para poder retirar direitos e enfraquecer a capacidade do Estado brasileiro de intervir na economia. Então, para isso, o governo Bolsonaro tem força porque tem a parceria dos partidos que eram a base do governo Temer, tem o apoio do Rodrigo Maia. Então, por isso é preciso ficar atento, porque o bolsonarismo é o inimigo principal, mas nós não podemos ter ilusões com esses outros setores da centro-direita, que foram os setores que, afinal, acabaram sustentando parte da agenda do governo nesse primeiro ano e que garantiu a retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. Essa sua observação é interessante, porque existe um certo mal-estar em setores aí diversos da política brasileira, com determinadas posições do governo Bolsonaro, especialmente no campo aí dessa suspeita relação com milícias e mesmo em relação a questões relativas aí aos costumes, não é? A gente tem aquela ministra Damares que, para muitos, ela está no lugar errado. Eu digo isso em relação a vários setores da oposição. Entretanto, eu vejo que há cada vez mais uma convergência maior a esse responsável programa de liberalização do país, não é? Algo que já estava presente lá de maneira muito clara desde o governo Collor, parece que se aprofunda de forma avassaladora nesse momento no país. Eu me refiro à entrega das estatais que ainda restam, eu me refiro a essa subordinação aos Estados Unidos.
E nesse sentido, Juliano, parece que o consenso se amplia. Como é que a gente enfrenta isso? Esse é um tema muito importante. Veja, por exemplo, Paulo, ouvinte do Faixa Livre, o exemplo da reforma da Previdência. Bom, a oposição tinha propostas alternativas. Nós do PSOL propusemos lá 4 emendas para alterar o texto da reforma da Previdência, propondo uma série de medidas que seriam eficazes do ponto de vista fiscal, sem precisar retirar direitos dos mais pobres, dos que mais precisam. Então, propostas elas existem, alternativas elas existem. A questão é que o debate público ele é interditado. Interditado primeiro pelo governo, evidentemente, que defende a sua proposta, interditado no parlamento por conta desse grande consenso que se constrói, dessa grande unidade que se constrói com os velhos partidos da centro-direita, e se interdita também nos grandes veículos de comunicação. Faixa Livre é uma honrosa exceção, mas no geral, o que nós vimos, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, não houve nenhum parlamentar, dirigente, intelectual, economista ligado a nós, por exemplo, da oposição, na Globo News, ou na Bandeirantes, ou na SBT, apresentando um contraponto. Então, essa possibilidade ela é interditada. Aí entra o papel, primeiro, da imprensa alternativa, programas como Faixa Livre, programas independentes, mas também entra o papel dos formadores de opinião, das figuras que podem, de alguma forma, ajudar a equilibrar esse jogo. Vou te dar um exemplo. Na próxima quarta-feira, no STF, julga uma ação do PSOL que pede o fim dos incentivos fiscais aos agrotóxicos no Brasil, né? Nós defendemos uma concepção que amplia os incentivos fiscais para a pequena agricultura familiar. Então essa ação vai ser julgada. Bom, para isso nós vamos ter, além das redes do PSOL, além daquilo que nós podemos mobilizar a partir de uma rede de apoios ligados à imprensa independente, alternativa, nós vamos mobilizar artistas, intelectuais, formadores de opinião. Eu acho que romper esse ciclo não é uma tarefa fácil, Paulo, mas ela é possível. Em determinados momentos no ano passado, como por exemplo as manifestações em defesa da educação no mês de maio, ou durante as queimadas na Amazônia, ou durante a Vaza Jato, foram alguns momentos em que o governo perdeu o controle sobre o debate público e ficou nas cordas. Então eu acho que a nossa tarefa é tentar criar aí iniciativas que possam, de alguma forma, colocar mais uma vez o governo nas cordas e ajudar a romper esse bloqueio no debate público que o bolsonarismo estabelece. Pelo lado da maioria, me parece que a grande característica é essa adesão aí ao irresponsável projeto liberal, não é? Agora, pelo lado da minoria, da oposição, eu vejo também muita divisão e também uma situação em relação à opinião pública que é muito desfavorável, especialmente em função aí do estigma em torno do que a mídia dominante apontou como sendo a principal característica dos 13 anos do governo do PT. Independentemente de ter sido fabricado ou não, esse estigma é a questão da corrupção, Juliano. Como é que você vê a situação das oposições? Porque essas oposições são uma das suas características, que há uma divisão muito grande. Agora, no principal partido da oposição, me parece que pesa de forma muito forte esse estigma, não somente da corrupção, mas de uma certa decepção com a forma como esses 13 anos de governo dito da esquerda se concluiu. Como é que você vê as dificuldades, então, do bloco da oposição? Eu acho que você observa muito bem, Paulo. A gente ainda tem dificuldades. As dificuldades já foram maiores, né? Acho que eu comentei aqui mesmo no Faixa Livre, alguns meses atrás, que a dificuldade da gente conseguir ter uma tática unificada, ela é uma realidade. E nós continuamos tendo táticas diferentes. Por exemplo, há setores da oposição que acham que o centro da ação tática da oposição no parlamento, por exemplo, tem que ser compor uma aliança, uma frente com os setores da centro-direita, deslocando esses setores do bolsonarismo para o campo da oposição. A gente não tem nenhuma ilusão de que seja possível. Então aí há uma divergência, por exemplo, em relação ao que é a tática de alguns dos partidos de oposição. Mas não tem impedido que a gente trabalhe junto. Então eu realmente acho que a situação de fragmentação e de divisão da oposição já foi mais grave, já foi mais delicada. Eu acho que ao longo desse ano a gente conseguiu avançar bastante. Agora, claro, você observa um elemento que eu acho que é talvez o elemento mais crítico. O principal partido, o maior partido, aquele que tem mais enraizamento na oposição, que é o Partido dos Trabalhadores, pesa sobre ele esse estigma, né, essa demonização que foi feita, né? Eu não acho que absolutamente sem base material, acho que erros foram cometidos, né, na gestão macroeconômica, especialmente no final do governo Dilma, medidas que aprofundaram o contexto de recessão. Acho que o padrão de governabilidade, as alianças, o toma lá da cá, foi um problema também. E isso, claro, foi utilizado para construir uma narrativa que pudesse
a corrupção e a incompetência à esquerda. Isso não é uma coisa fácil de desmontar, vai levar tempo. E aí eu acho, Paulo, que nós temos uma grande oportunidade em 2020. Se a oposição, especialmente o PSOL, os partidos aí que estão surgindo como alternativas, como novidades nesse cenário de desgaste do PT, se esses partidos conseguem efetivamente vencer algumas eleições e ter algumas administrações que sejam verdadeiras vitrines de como é possível governar melhor, governar com mais transparência, com melhores serviços públicos, fazer aquilo que o PT fez nos anos 90, né? Você lembra o modo petista de governar, né? Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e outras cidades, Belo Horizonte, e a partir daí a oposição, quem sabe, pode ter uma oportunidade efetivamente de mostrar para o povo brasileiro na prática que governa melhor, que governa com mais compromisso social e a partir daí começar a virar esse jogo. Eu acho que as eleições podem ser um importante momento, não só para superar a fragmentação e a divisão, mas também para ter vitórias simbólicas que possam, de alguma forma, ir construindo uma nova imagem dos partidos de esquerda no Brasil. Agora, Juliano, você acredita que as prefeituras, assim como os estados, diga-se de passagem, subordinados aí a essa pressão violentíssima que vem do governo federal, especialmente em termos de levar aí esse padrão de arroxo nos gastos que são fundamentais para a população, você acredita que as prefeituras possam vir a se transformar em vitrines? Nós não temos opção, Paulo. Os governos de estado estão ainda mais quebrados, estão ainda mais dificuldades fiscais, financeiras, orçamentárias. E você pega, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade que tem aí, além dos recursos oriundos da arrecadação própria, do fundo de participação dos municípios, ainda recursos oriundos, por exemplo, dos royalties do petróleo. Imagina uma cidade rica, portanto, como o Rio de Janeiro, uma cidade rica como São Paulo e outras tantas, administrada de forma séria, sem corrupção, sem tomar lá da cá, revendo contratos na merenda escolar, revendo os contratos e as licitações de ônibus, fazendo uma verdadeira auditoria das contas públicas, o impacto positivo que isso pode ter para uma gestão mais eficiente, mais racional dos recursos públicos para garantir a ampliação de direitos. Então há muitas medidas que podem ser feitas no âmbito local que podem melhorar a qualidade de vida das cidades. É claro, a gente sabe que emprego, economia, isso se resolve no âmbito nacional, principalmente, né? Em alguma medida os estados têm alguma gerência sobre isso, principalmente a política econômica do governo federal, que melhora as condições mais concretas de vida das pessoas através da gestão macroeconômica. Mas nos municípios também é possível. É possível, na gestão dos serviços públicos, melhorar a qualidade desses serviços, com mais transparência, com mais fiscalização e, com isso, como eu disse, ter aí algumas experiências bem-sucedidas que possam, mais uma vez, mostrar para o povo brasileiro que a esquerda no poder, que a esquerda no governo pode fazer boas transformações. Você não considera que a institucionalidade vigente, tanto do seu ponto de vista econômico como do seu ponto de vista político, é muito grave para que um prefeito ou mesmo um governador de vocação progressista possa exercer um mínimo de iniciativa que lhe confira justamente condições de se projetar como alternativa? O meu temor é esse, porque há uma situação hoje no país que me parece muito grave, Juliano. Não, você tem razão, Paulo. Mecanismos como a lei de responsabilidade fiscal, entre outras, foram medidas criadas para amarrar os prefeitos, para amarrar os governadores e impedir que os governos possam inverter prioridades. Então, houve certamente um arranjo institucional criado pelo neoliberalismo dos anos 90, nos anos 2000, que amarrou realmente os gestores públicos e diminuiu a margem de manobra. Mas não tem opção, Paulo. A gente hoje, os partidos políticos à esquerda, a forma mais rápida que a gente tem de melhorar as condições de vida das pessoas é por dentro do Estado. Então, nós vamos ter que fazer essa disputa e, com a mobilização popular, com o apoio daqueles setores sociais que querem melhorar a vida das pessoas, nós vamos ter que comprometer esforços para, de alguma forma, fazer do Estado um mecanismo de combate às desigualdades sociais. Agora você tem razão, as amarras são muitas, nós vamos ter que ter criatividade no poder para poder contornar essas amarras e viabilizar as transformações que a gente tem defendido e que tem proclamado serem possíveis de fazer no Brasil. Eu não tenho dúvida que o processo brasileiro exige que sejam feitas mudanças por dentro do Estado, mas contra a institucionalidade vigente. Eu não vejo vigor na oposição hoje
para questionar essas questões. Aliás, há muito tempo, os próprios 13 anos de governo do PT mostraram-se incapazes de atacar as bases do modelo neoliberal. A macroeconomia dos bancos, a reforma patrimonial que foi materializada com essas privatizações, que inclusive tiveram continuidade nos governos do PT, a reforma administrativa do Estado e a reforma bancária, feita através inclusive do PROE. Esses 4 pilares foram mantidos intactos e, mais do que isso, foram aprofundados. Me parece que é essa institucionalidade que a gente tem que atacar. E eu, sinceramente, eu não vejo nenhum setor da oposição com disposição e principalmente com propostas para alterar a macroeconomia dos bancos, para revogar as privatizações e empreender a defesa das nacionalizações, das estatizações. O problema é que, nesse momento, me parece que a esquerda fica muito vulnerável, porque como defender, por exemplo, as reestatizações num contexto onde as estatais foram desmoralizadas no período do governo do Lula e do Dilma, com essas denúncias de corrupção. Então a situação da esquerda é muito difícil, Juliano, muito difícil. Sem dúvida. Não, aí não há saídas fáceis, Paulo, porque de fato simplesmente defender bandeiras corretas, ousadas, corajosas não é suficiente para que ela tenha audiência na sociedade brasileira. Então, concordo com você, preciso ter uma renovação programática, voltar a ter um espírito de enfrentamento, de crítica implacável, não só às injustiças, não só aos limites, mas à própria natureza do Estado brasileiro, que foi formado para manter privilégios, para manter as desigualdades. Então, não tenho a menor dúvida de que é preciso ter uma esquerda radical. Essa é a tarefa do nosso tempo. Mas também só isso não basta. Ou seja, ter boas propostas, ter propostas realmente radicais, realmente de enfrentamento a esses problemas estruturais não é suficiente para fazer com que elas se viabilizem. Elas precisam ter audiência. Então, portanto, é preciso também pensar estratégias que, de alguma forma, possam ampliar a nossa capacidade de falar com o povo brasileiro. Eu acho que o maior exemplo que nós vamos ter esse semestre, Paulo, é a reforma tributária. O governo vai enviar uma proposta para o Congresso Nacional, a oposição tem propostas, o PSOL em particular tem toda uma plataforma de reforma tributária prontinha, posso até mandar aí para o Faixa Livre, acho que vai ser bacana também compartilhar com vocês, os ouvintes. Eu agradeço. E vamos ver o espaço que isso vai ter, porque nós vamos usar nossas redes, vamos usar os veículos democráticos como o Faixa Livre, mas não depende da gente propriamente, apenas do PSOL, dos partidos de oposição, fazerem essa proposta alternativa ter lastro, ter alcance, né? Então, como nós estamos num momento ainda de relativamente poucas mobilizações sociais no Brasil, isso seria talvez a ação de forças, você ter gente na rua, né, Paulo? Como a gente tem tido muitas mobilizações importantes, está aí a greve da Petrobras, está a greve da Casa da Moeda, está a greve do Cérebro, há mobilizações pontuais acontecendo em várias categorias, em vários estados, em várias regiões, mas a correlação de forças ela ainda é difícil. Então, para não alimentar aqui um otimismo da vontade, não onde apenas ter disposição, de enfrentamento, de combate resolve todo o problema, mas além de ter tudo isso, que é muito fundamental, muito necessário, também ter força social, melhorar a correlação de força social, porque só assim a gente melhora a correlação de forças políticas, o que significa que as propostas da esquerda possam ter maior audiência na sociedade brasileira. Eu, apesar das dificuldades, Paulo, estou otimista, acho que o governo Bolsonaro não tem a menor condição de resolver os problemas concretos das pessoas, e isso vai gerar muito rapidamente um desencantamento e vai permitir que as nossas propostas voltem a ter espaço no debate público, no coração do povo brasileiro. Assim esperamos, Juliano. Agora, Juliano, eu quero tocar num assunto muito delicado, de respeito a toda essa dificuldade para a gente elucidar os detalhes do crime que acabou vitimando a Marielle Franco. É um caso muito escabroso, de fato. E agora, com essa execução do capitão Adriano lá na Bahia, esse fato ganhou mais realce ainda. E eu já conversei essa semana aqui com várias pessoas, inclusive do PSOL, e registrei o seguinte: não está havendo um certo melindre por parte do PSOL em tratar desse assunto? Eu vi que
no domingo, acho que foi no próprio domingo, o pessoal chegou a soltar duas notas diferentes a respeito justamente do assassinato aí desse capitão Adriano e das supostas relações do Adriano com o próprio assassinato da Marielle. E eu noto muito cuidado, né, da maneira como, em geral, a turma do PSOL vem tratando isso. Eu estou equivocado? Qual é o teu ponto de vista disso? Por que o PSOL mudou a primeira versão da nota, que claramente associava o capitão Adriano como suspeito do assassinato do capitão da Marielle, e posteriormente foi alterada essa nota, colocando que a milícia da qual ele fazia parte, ou o escritório do crime do qual ele fazia parte, o bando do qual ele fazia parte, esse bando sim é que está relacionado com pode estar relacionado com o assassinato da Marielle. Por que tanto cuidado nessa questão que, em última instância, é o seguinte, evidencia mais uma vez um dos elementos aí de relação muito forte da família Bolsonaro com um matador profissional? No mínimo, a gente pode caracterizar esse capitão Adriano dessa maneira. E esse é mais um exemplo. Por que tanto cuidado em tratar desse assunto? Olha, eu estou nesse momento, inclusive dentro do avião, devo embarcar em alguns minutos para Salvador, exatamente para tentar reunir com o secretário de Segurança Pública da Bahia e poder ter dele as maiores respostas. Então, a gente está agindo, está atuando, está buscando, além de se posicionar, além de lançar notas, também tomar atitudes concretas. Estou dentro do avião nesse momento, embarcando para Salvador. E, Paulo, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque, veja, para mim está evidente que o Adriano tinha relações com a família Bolsonaro, o que significa que a família Bolsonaro tem relação com as milícias, tá? E, evidentemente, nós já sabemos que o assassinato da Marielle também tem o dedo das milícias, né? Ou, pelo menos, de assassinos vinculados à milícia. Agora, daí a fazer uma vinculação automática seria fazer exatamente o que eles costumam fazer conosco, né? Que é mentir, inventar factóides, né? Eu acho que a gente, exatamente, nossa diferença em relação ao Bolsonaro, em relação a essa corja que governa o Brasil e o Rio de Janeiro, é exatamente essa. Nós não vamos usar qualquer método para chegar à verdade, nós não vamos usar qualquer instrumento para combater os nossos adversários, porque nós somos melhores do que eles. Nós somos diferentes, e exatamente por sermos diferentes, nossos padrões éticos, nossos padrões morais são diferentes deles. E, portanto, vamos agir com responsabilidade. Eu acho que, acredito que o assassinato do Adriano é muito conveniente para a família Bolsonaro e que tem coisa errada nesse episódio. Agora, até que a gente tenha algum elemento concreto, alguma prova concreta, eu não vou sair dizendo, por exemplo, que a polícia da Bahia, ou o secretário da Bahia, ou o governador da Bahia, que é de um partido de oposição, fizeram uma queima de arquivo, porque isso seria leviano da nossa parte, né? Então, isso às vezes acontece, não é a primeira vez que a gente tem que fazer ajustes numa posição pública. A gente tirou aquela primeira nota numa reunião, no meio de uma reunião da Executiva Nacional do PSOL, ficamos sabendo do assassinato do Adriano no meio de uma reunião, então foi um pouco tumultuado. Não tem problema nenhum, a gente ia ajustando a posição para preservar o principal. Qual é o principal? Nosso compromisso com a verdade, que os fatos venham à tona, sem reproduzir fake news, sem reproduzir essa prática abjeta que marca aí esse grupo político que está no poder no Brasil. Eu acabo de receber aqui uma pergunta, Juliano, eu vou repassar para você. É o nosso ouvinte Jorge Pérez que nos dá bom dia para você, Jorge, e pergunta para mim. Na verdade, eu vou passar para você essa bola, Juliano. Paulo, um fato que ainda não me caiu bem é por que executaram a Marielle? Qual o motivo? Ela estava incomodando a quem? Você tem alguma suspeita a respeito disso, Juliano? Temos várias, Paulo, são várias hipóteses, né? É difícil a gente falar isso assim, como eu disse, sem acabar alimentando especulações em termos de certas teorias que a gente não tem como comprovar ainda, né? Há uma suspeita muito forte de que a Marielle tenha sido uma vítima, dentre outras vítimas que poderiam ter sido escolhidas do PSOL, para a execução de uma vingança, que envolvia aí a vingança de uma ação do PSOL contra o grupo político liderado pelo Domingos Brazão. Essa é uma suspeita muito forte, que o Domingos Brazão, portanto, possa ser o mandante do assassinato, queria dar uma resposta ao PSOL, porque o PSOL foi um dos responsáveis pela ação que redundou na sua prisão, e, portanto, entre as possíveis vítimas do PSOL, escolheu
uma pessoa que não usava escolta, que era muito vinculada às principais lideranças do partido no Rio de Janeiro, uma das principais lideranças e muito vinculada a outras, como o Marcelo Freixo, o Tarcísio, esses sim, que utilizam até hoje medidas de segurança pessoal, né? Então, portanto, a Marielle, além de todo o racismo, a misoginia que está impregnada nesse crime também, né? Então, essa é uma hipótese que me parece até agora a hipótese mais forte, tá? Ela foi vítima, portanto, de um processo de vingança, de aviso, de recado, que envolve aí esse grupo político que foi prejudicado diretamente por ações do PSOL. Mas é uma hipótese, é uma linha de investigação que a polícia segue. Me parece, até o momento, a linha de investigação mais robusta. Mas é isso, estamos no meio das investigações, são 2 anos já, Paulo, daqui a alguns dias, daqui um mês, completam 2 anos de impunidade. Não tem ninguém, vamos lembrar aqui, pessoal, não tem ninguém condenado por esse crime. Tem 2 suspeitos que estão presos, os 2 milicianos que eram amigos do Jair Bolsonaro, que moravam vizinhos do Jair Bolsonaro, e até agora não tem condenação. Então é um fato muito grave que a gente precisa ter respostas, porque afinal de contas 2 anos de impunidade mostra que a justiça brasileira é muito boa para prender pobre, para prender negro, é muito boa quando se trata de fazer lawfare, ou seja, de perseguir politicamente seus adversários, mas é muito ruim quando se trata de investigar crimes graves, crimes políticos como esse que vitimou a Marielle. Paulo, quero deixar meu abraço aqui para todos os ouvintes do Faixa Livre. Nosso avião está decolando aqui, eu não quero deixar vocês aqui no meio da conversa. Sem nenhum problema, muito pelo contrário, Juliano. Muito espaço mais uma vez e dizer que o Faixa Livre é um exemplo aqui na imprensa brasileira, no Rio de Janeiro em particular, de democracia, de pluralidade. Se a gente tivesse mais faixas livres, certamente a situação do Brasil estava bem melhor. Muito obrigado pelas palavras, Juliano, e principalmente muito obrigado por essa nova entrevista que você nos dá. Um bom dia para você, um bom trabalho. Forte abraço. Obrigado, Paulo. Um abraço. Conversamos aqui com Juliano Medeiros. Juliano Medeiros é presidente nacional do PSOL.